pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tester e faço a edição desta quarta-feira do GP às 10. Bom, na segunda-feira a Honda anunciou que quem vai ser o companheiro de Marc Marquez em 2020 é ele mesmo, Alex Marquez, o irmão mais novo do ex-campeão da MotoGP. E aí, pra fazer o vídeo de hoje eu fiz o seguinte, eu pedi no Twitter pro pessoal me mandar perguntas sobre o que eles queriam saber, né, dessa nova parceria. Então o vídeo de hoje vai ser exatamente isso, respondendo essas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta caseira, porque foi a primeira pessoa a mandar pergunta, então ele vai ter essa preferência aqui. A pergunta é do Felipe Noronha, que trabalha comigo. Ele quer saber se o Marquez 2 vai se aposentar ao final da temporada, tal como Pedrosa e Lorenzo. Fê, espero que não, né? Acho que o Marquez ainda é muito novo, tem uma carreira longa pela frente. Talvez não seja a melhor das escolhas, né? Começar como companheiro de equipe do irmão, mas, de qualquer forma, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Foi campeão da Moto2, é campeão da Moto3 também. Então, acho que, ainda que a situação não seja, assim, das melhores, pelo menos ao meu ver, eu vou falar mais disso nas outras perguntas, mas acho que ele ainda tem uma carreira longa pela frente, dá pra pensar num futuro maior. Eu não acho que ele vai se aposentar no fim de 2020. Jefferson Ferreira comentou no Twitter: Marquez esmagaria qualquer companheiro pela experiência que já tem com a moto. O irmão, então, será ainda pior. Eu concordo com você, Jefferson. Eu acho que o Alex já tinha esse problema, né? Porque, como eles são irmãos e tal, sempre existe uma comparação. E aí, ele indo pra mesma moto vai ficar pior. E, pessoalmente, eu não acho que o Alex tenha o mesmo talento do Marc Marquez. Eu acho que o Marquez é um tipo... O Marc, né? É um tipo de talento que aparece muito esporadicamente. Então, duvido que o raio tenha caído 2 vezes na mesma casa. Acontece. Cauê Moali também perguntou pelo Twitter: será que queimar a carreira do Marquez mais novo em alguns meses vai valer o marketing que a Honda vai fazer enquanto mesmo sobreviver por lá? Eu acho que sim, eu acho que vai chamar bastante atenção essa parceria, né? Eu acho que da mesma forma como eles tentaram fazer no ano passado, nesse ano, né, na temporada passada, com o time dos sonhos, com o Lorenzo, eu acho que vai ter um atrativo a mais, né? Não é o primeiro par de irmãos a correr na mesma categoria, a gente tem o Paul e o Alex Espargaró correndo juntos, mas são os primeiros a correrem pelo mesmo time. Então eu acho que isso vai ter um chamativo maior mesmo, né? Eu acho que vai acabar atraindo, não sei exatamente se eles vão destruir a carreira dele. Eu acho que com o conhecimento que o Marquez tem da moto, ele vai ajudar muito o irmão nesse sentido. E talvez seja um caminho para a Honda facilitar um pouco essa moto, né? Porque até agora é muito fácil pegar uma moto que, o Marquez guia, então tá beleza. O Marc guia, então tá beleza. Mas será que ele mesmo vai ficar confortável em fazer uma moto que só serve pra ele, sendo que o irmão dele pode sofrer por causa disso? A gente não sabe, então talvez isso seja um ponto pra ajudar a evoluir essa moto. Guilherme Broetti também pergunta pelo Twitter: a opção da Honda aponta uma tentativa de agradar ao Marc, porém isso evidencia como a marca é refém do piloto. Ela não revela na classe rainha como no passado ela trouxe o Hayden, Pedrosa, Dovizioso e tal. Bom, os últimos pilotos que a Honda trouxe pra MotoGP, depois do Marquez, né, foi Takaki Nakagami. Eles trouxeram Jack Miller e só, né? Eles têm alguns pilotos mais velhos. A aposta pelo Miller, eu acho que eles correram um risco muito grande, porque eles tiraram ele da Moto3 pra ir direto pra Moto2. Na época, acho que muita gente comentou que era um salto muito grande, era muito complicado, e o Miller levou mesmo um tempo maior pra se adaptar, né? E a gente só vê o Miller hoje como um bom piloto pra MotoGP agora que ele tá na Ducati, porque a Honda também não teve aquela... Não sei bem se foi paciência, mas talvez assim, eles fizeram o moleque dar um salto muito grande e aí depois falaram assim, tá bom, não vai rolar. O Nakagami eu acho que foi muito mais uma aposta, porque para as fábricas japonesas faz muito tempo que a MotoGP não tem um piloto japonês, né? Então foi mais essa tentativa, mas acho que também eles não estão muito satisfeitos com ele, né? Porque se ele estivesse bem, seria ele, ou pelo menos teria sido mais cotado para estar do lado do Marc no próximo ano. Então acho que é isso, a Honda não tem investido muito em jovens pilotos depois do Marquez, né? Eles acertaram muito a mão com o Marc, e aí acho que eles meio que, né, tamo tranquilo, a gente tá bem aqui, porque a gente teve grandes talentos que vieram depois, né? O próprio Quartararo, tudo bem que o Quartararo tem o componente da surpresa, porque acho que ninguém esperava que ele fosse tão bem quanto ele foi, mas subiu o Rins, subiu o Pecco, subiu um monte de gente que não foi com a Honda, né? Então acho que eles deram meio que uma relaxada nesse ponto. O Eduardo de Lácio também pergunta no Twitter, e eu adorei essa pergunta: você acha que o Alex se conformou com o papel de backing vocal do Marquez? Será que ele vai ter personalidade para peitar o irmão nas pistas e no paddock? Eu acho que assim, eu não sei se vocês têm irmãos. Eu tenho um e a gente não tem os mesmos talentos, nem um pouco. Meu irmão é fotógrafo
Eu uso a câmera dele pra fazer os vídeos. E vira e mexe eu tenho que pegar o WhatsApp e mandar uma foto da câmera pra ele e falar assim: Felipe, o que tem de errado aqui? Porque eu não sei mexer nesse negócio. Eu acho que as pessoas são diferentes e irmãos são diferentes. Acho que um irmão pode ter uma habilidade, outro irmão pode ter outra. Não significa que eles são ruins. A gente pode fazer, ainda que fizessem as mesmas coisas, como é o caso do Alex e do Mark, eles não são iguais, eles não têm o mesmo talento. Como eu falei no começo, o Mark tem um talento especial. Ele é um daqueles pilotos raros que aparecem por aí. Então eu acho que, né, acho que ele meio que vai ter que se conformar com esse papel de secundário. Eu acho que ninguém espera que o Alex, imagino que a própria Honda também não espere, que ele chegue na MotoGP como o irmão chegou, né? O que o Mark fez em 2013 é impressionante. Não acho que o Alex vai fazer a mesma coisa. Não acho que o Alex vai chegar a 6 títulos na MotoGP, não acho que o Alex vai se tornar o maior piloto da Honda, com o maior número de vitórias e tudo mais. Então acho que sim, ele vai ter que se acostumar com esse papel secundário, pelo menos lá na família de Cervera. Eduardo Moreno também perguntou no Twitter, achas que o Alex corresponderá, não em comparação com o Marx, mas aos outros das grandes, mais rapidamente do Zarco, se esse foi o seu escolhido? Acho que não, eu acho que o Zarco seria, ele teria um desempenho melhor mais rapidamente, até por uma questão mais simples, ele já tem mais experiência, né? O Alex vai chegar agora, ele tem que entender a moto, entender eletrônica, entender pneu, e o Zarco já tem isso, né? A mudança que foi feita na Moto 2 esse ano, com os motores 765, tinham como objetivo aproximar mais as duas categorias, né? Porque o piloto que passa da Moto 2 para a MotoGP não tivesse um susto tão grande. Então o Alex vai ser meio que, os meninos que vierem agora, né, eles vão ser meio que esse primeiro teste para ver quem consegue se adaptar ou não, se essa mudança, né, vai acelerar essa adaptação. Mas ainda que o componente eletrônico tenha sido facilitado, a questão dos pneus ainda é muito determinante, né, porque a gente está falando de Dunlop para Michelin, os pneus da MotoGP são bem diferentes daquilo que eles estão acostumados, então eu acho que o Zarco daria resultado mais rapidamente do que o Alex. Douglas Bueno também no Twitter perguntou, por que contrato de apenas 1 ano? Bom, eu acho que eles estão dando uma chance meio que sem saber o que vai acontecer, né? A Honda insistiu muito que ela foi pega de surpresa, que ela não estava esperando a decisão do Lorenzo. Então acho que eles estão ali tentando se alinhar com o contrato dos demais, né? A MotoGP tem essa de contratos renovados de 2 em 2 anos. São raros os casos dos pilotos que têm contratos anuais. Então acho que eles fizeram isso meio que pra ele estar em pé de igualdade com todo mundo no próximo ano. Porque aí se eles chegarem à conclusão de que tem alguém mais interessante, por exemplo, eu imagino que hoje o Quartararo seja o alvo do desejo de todo mundo. Então se a Honda conseguir convencer ela, teria que ter uma vaga pra ele. Então pelo menos já fica ali uma coisa mais fácil. O Jonas Brothers, acho que não, imagino que não seja o seu nome, mas era o que tava lá, pergunta: acha que Alex vai ser tipo um novo Pedrosa? Não sei exatamente o que você quer dizer sobre esse ser um novo Pedrosa, então eu vou te falar em relação à imagem que eu tenho do Pedrosa. Eu acho que o Pedrosa era um baita piloto, faltou o título, claro, mas ele era um baita piloto. E eu não acho que o Alex tem o mesmo tipo de talento do Pedrosa. Se você se refere ao Pedrosa já no fim da carreira dele, a maneira como ele se despediu, eu acho que o Pedrosa passou a sofrer mais conforme a moto foi se voltando mais pro estilo do Mark, né? Porque o Mark é muito físico pra ele pilotar aquilo. E o Pedrosa, pelo tamanho dele e tudo mais, ele não tinha essa condição. Então acho que o Pedrosa foi muito prejudicado nesse sentido, de ter uma moto construída mais voltada ao companheiro de equipe. Ele também não se deu bem com os pneus da Michelin, então ele teve mais esse tipo de dificuldade. Mas eu acho que o Alex não tem o mesmo tipo de talento do Pedrosa. Pra mim, o Pedrosa era mais talentoso que o Alex, então não acho que vai ser um novo Pedrosa. O Alan Guimarães comentou que se andar lá de 10º só vai comprovar que a Honda só funciona com o Marques integralmente e com o Crutchlow na Austrália e na Inglaterra. Eu acho que essa é a realidade atual da Honda, né? A Honda tem uma moto, a moto de 2019 é uma moto muito difícil. O Mark consegue pilotar acima do que a moto é capaz de fazer. O Mark torna essa moto a melhor moto do grid. Porque se fosse por ela, na mão de qualquer... Se a gente pegasse assim, pilotos iguaizinhos, idênticos, se a gente tivesse, sei lá, escolhe qualquer um do grid, Rins, e tivesse 20 clones dele, botasse todo mundo na mesma moto, talvez a Honda não tivesse o mesmo resultado que ela teve. Porque é uma moto mais difícil, é uma moto que exige uma coisa diferente, que só o Marques é capaz de dar. Não é uma moto de toda ruim, mas ela é uma moto difícil. Então, acho que isso já está mais do que provado. Doutor Ibizarri. Dizem que se Alex não estivesse na Honda em 2020, Marques não estaria na Honda em 2021. O que acha da tese?
Eu acho que o fato de a Honda estar no meio de uma negociação para renovar o contrato do Marques pode ter tido uma influência nessa aproximação com o irmão. O Mark disse o tempo todo que não ia pressionar, que ele não ia insistir, tudo bem, mas todas as entrevistas que ele deu, ele deixou claro que ele queria o irmão. Então eu acho assim, é super compreensível. Como eu falei pra vocês, eu também tenho um irmão, e se eu tivesse na melhor equipe do mundo, na equipe campeã, na equipe vitoriosa, eu também ia querer que meu irmão estivesse comigo. Eu acho que é razoável que ele pense assim. Ao mesmo tempo, ele também sabe que isso vai gerar uma pressão maior. Do lado da Honda, eu acho que sim, eles têm que fazer o que for necessário para agradar o único piloto que vence com a moto deles. Acho que a Honda não pode se dar o luxo de perder o Marques. Se ele iria efetivamente embora porque a Honda não contratou o irmão dele, não sei, eu acho que não seria muito profissional da parte dele, eu imagino que ele não fizesse isso. Mas talvez fosse uma negociação contratual um pouco mais difícil. Já falo muito aí sobre ele ser o contrato mais valioso da história agora. Então, talvez fosse um processo mais difícil de renovar, mas não acho que ele iria embora assim, de repente. Leandro Rezende. Eu acredito que possa ter combinação de resultados, ou um piloto da Honda possa atrapalhar outro piloto de outra equipe para benefício da Honda. Infelizmente, não vai haver rivalidade no box. Eu não acho que não vai ter rivalidade, né? Eu acho que irmão briga também. Eu acho que irmão é a pessoa mais fácil que você tem pra brigar. Porque vocês acabam sendo, alguns irmãos pelo menos, acabam sendo muito parecidos, e então é mais fácil de brigar. É claro que as brigas vão ser diferentes, né? Eu imagino que eles não vão passar a se odiar porque eles estão competindo na mesma equipe, pelo menos eu espero que não. Mário Valiati também pelo Twitter. Pois é, também acho, mas será que não quiseram colocar alguém forte para não incomodar o Mark Marques? Não acho que o Marques tenha esse tipo de medo, né? Eu acho que o Marques já provou o suficiente que é muito difícil encontrar alguém que possa fazer frente a ele. Não acho que isso fosse um problema pra ele. O Júlio Wish pergunta que não iria pra Honda Oficial direto se não fosse... Ele fala, né, que não iria pra Honda Oficial direto se o nome dele não fosse Marques. Isso é fato. Esse eu acho que é o ponto, sabe? Ele já tinha essa comparação que ele não vai conseguir se livrar nunca. Da mesma forma como o Ralf Schumacher não se livrou, da mesma forma como o Bruno Senna era comparado ao tio, da mesma forma como o Luca Marini é comparado ao irmão. Então ele nunca ia se livrar. Pra que ele precisava ir pra mesma equipe? Né? Celso Bueno. Isso pode dar uma bela merda pro Alex, coitado. A moto já se revelou bem difícil de se adaptar. Se não der certo, ele tem tudo pra ter um belo prejuízo emocional. Vamos ver como vai ser. Isso eu acho importante, assim, o Alex, por mais que ele tenha crescido bastante nesse ano, a gente viu nesse último fim de semana, e ele mesmo chegou a admitir, que o desempenho dele na pista foi um pouco afetado por essa boataria toda de que ele iria pra MotoGP e tudo mais. Então, o quanto vai ser negativo pra ele, o quanto vai interferir na performance dele, o fato dele andar atrás do irmão. Porque eu acho que isso todo mundo espera, ele vai andar atrás do irmão. Pode ser que assim, um dia mais pra frente, ele consiga brigar com o Mark em condição de igualdade, mas pelo menos no começo, ele não vai conseguir. E aí assim, a comparação vai ser muito maior, porque eles estão em cima do mesmo equipamento. Antes, eles sempre estiveram separados por categoria e tudo mais, e mesmo assim eles eram comparados. Imagina agora, na mesma categoria, com a mesma moto, dentro da mesma equipe. Você nivela muito as coisas, e aí o padrão de comparação fica apenas no piloto. Então eu acho que isso vai ser um pouco complicado pra ele lidar. O Luciano Garcia fala que o Alex é comum, que ele é afobado e que ele teme que ele se machuque querendo mudar o estilo pra ficar parecido com o irmão. É verdade, tem que tomar cuidado, porque assim, o Alex cai bastante, assim como o Mark também, mas o Mark conseguiu diminuir isso com os anos, então tem que tomar cuidado mesmo pra não se machucar. O Vinícius Vergueiro comenta que foi um erro tremendo da Honda, que deram um tirambaço de canhão no próprio pé. Existem opções melhores do que o Alex para a vaga do Lorenzo. Crutchlow, Zarco e Nakagami tem muito mais qualificações que o Alex para essa vaga. Que ele vê o Alex tendo uma temporada tão ou mais difícil do que a do Lorenzo. Eu acho que não é errado dizer que pode ser tão difícil quanto, né? Porque eu acho que se um piloto do calibre do Lorenzo teve todas as dificuldades que teve, acho que para um novato pode ser igualmente difícil. Mas uma coisa que a gente precisa destacar é assim, a Honda está trabalhando na moto de 2020 para tentar melhorar um pouco dessas dificuldades. Então talvez a moto de 2020 seja melhor do que a moto de 2019. Alisson Vieira também no Twitter. Última curva de um GP, Alex em segundo, grudado em Mark. Últimas curvas. Ele arrisca para tentar vencer ou fica quietinho em segundo? Bom, qualquer piloto de verdade arrisca, né? Eu acho que com o Paul e o Alex Espargaró acabam sendo os melhores exemplos pra gente nesse quesito. E eles já falaram algumas vezes sobre isso. E eles falam que assim, o que muda é a maneira como você vai tentar ultrapassar. Acho que, claro, com o irmão ele vai ter um pouco mais de cuidado, ainda mais sendo a mesma equipe, né? Acho que
me parece razoável que ele tenha mais cuidado. O Thiago Gregório na escuderia GP. O quanto beneficia ou prejudica o Alex ser um novato entrando em uma moto de fábrica reconhecidamente problemática, mas multicampeã, ao lado provavelmente do melhor piloto de todos os tempos, em sua melhor forma, mas que também é seu irmão? Eu acho que o fato de ser irmão vai ajudar, porque o Mark vai poder dar dicas, de repente ensinar ele a se entender melhor com aquela moto, que é uma coisa que ele não fez com os outros companheiros de equipe. Então eu acho que o fato de ser irmão vai ajudar, porque afinal o Mark conhece essa moto como ninguém mais, né? Então algum benefício vai ter. Também na escuderia GP, o Júnior Moreto pergunta: é o mesmo padrão se Ralf Schumacher tivesse assinado com a Ferrari para ser o segundo piloto do Michael? Eu acho que sim, porque são irmãos, são talentos diferentes, e aí você colocaria num padrão de comparação uniformizado. Eu tinha uma outra pergunta referente ao Schumacher, que foi uma pergunta do Gabriel Curti, que trabalha comigo, e ele fala se deixar o Alex zanzando em equipes diferentes para ter uma carreira parecida com a do Ralf Schumacher, ou que que essa escolha foi feita exatamente para não repetir isso. Eu acho que seria melhor ele estar em outra equipe. Muita gente falava dele ir pra Pramac, quando ele estava para renovar na Moto2, muita gente falava sobre a possibilidade dele ir pra Pramac para guiar uma Ducati. Eu acho que seria melhor, porque assim, você tiraria o componente de deixar o padrão de comparação apenas no piloto, né? Você teria as variáveis de uma moto diferente, um equipamento diferente. Então eu acho que seria mais fácil se fosse de outro jeito. O Novaco também pergunta na escuderia GP: Zarco na Ducati? A gente ainda não sabe, né? O Zarco disse no fim de semana que ele não vê a A20 como uma equipe de ponta, então que ele preferia voltar para a Moto2. Parece que a Ducati está fazendo um esforço para tentar convencer o Zarco. Eles estão melhorando o envolvimento deles ali com a A20 para melhorar a qualidade da equipe, para melhorar a estrutura da equipe e aí tentar convencer o Zarco. Mas eu acho que ainda vai depender muito do que ele quiser fazer. E a última pergunta é da Priscila. Não sei muito da vida, mas se a Honda tender ao Marques colocando o irmão, Alex não foi uma boa. Tem que colocar outro piloto, ter discussão, competição. Eu acho que mesmo eles sendo irmãos, vai ter competição, né? Acho que irmão briga como qualquer outra pessoa, irmão discute como qualquer outra pessoa. Então é claro que a gente espera um relacionamento mais respeitoso entre eles. Eu não espero que eles comecem a se odiar, mas eu espero que eles continuem se dando bem. Mas eu acho que vai ter disputa, vai ter briga, eles estão acostumados a ter a rivalidade entre eles, então eu acho que isso não vai ser um problema. É claro que vai ser um ambiente diferente, porque afinal é uma coisa bem família, né? Familiar, um clima mais tranquilo. Por hoje é isso. Se eu não conseguir responder a pergunta de todo mundo, veio muito mais perguntas do que eu esperava que viesse, mas a gente pode fazer outras dessas mais pra frente e aí com temas mais livres sobre a MotoGP. Espero que vocês tenham gostado, e se faltou alguma pergunta me procura lá no Twitter que eu tento responder pra vocês, ok? Até uma próxima, valeu!